pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, dando sequência aos vídeos sobre motivos pelo qual o INSS costuma negar os benefícios, vamos falar sobre o segurado facultativo. Vou explicar para vocês quem é o facultativo, como efetuar os pagamentos e qual o principal motivo pelo qual o INSS nega o benefício e não considera algum tempo de contribuição efetuado como segurado facultativo. Mas antes de todo o conteúdo, peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos para que todo mundo fique por dentro de tudo que acontece no INSS. Relembro vocês que temos vários cursos, ali na descrição do vídeo já tem um curso sobre aposentadoria para vocês, ensinando como fazer o requerimento pelo INSS digital, as regras da reforma da Previdência, entre diversas outras informações. Dá uma olhadinha ali para conferir. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriela Lopes, eu sou advogada, especialista em direito previdenciário e estou aqui hoje para te ajudar a resolver os seus problemas com o INSS. Então vamos lá, quem é o segurado facultativo? Bom, o facultativo, ele não é empregado, não é autônomo, não presta serviço para ninguém, não é MEI, não é doméstico, ele na verdade nem é obrigado a pagar o INSS. Ele somente vai efetuar os pagamentos porque quer ter direito aos benefícios do INSS. Então vamos dizer que qualquer falha do segurado facultativo nos recolhimentos, já que ele não é segurado obrigatório da Previdência Social, vai invalidar os recolhimentos. Então temos que ter muito cuidado para escolher a forma de pagamento, como será feito, por qual motivo será feito o pagamento e os erros que aparecem no CNIS devem ser consertados. Principalmente tem que ter cuidado na data de pagamento dos carnezinhos relacionados ao facultativo. Então, de início, o facultativo ele efetua o próprio recolhimento. E o recolhimento pode ser feito através da guia GPS, que é gerada pelo site do INSS, ou então através daqueles carnezinhos laranja que você compra em qualquer papelaria. As duas opções são válidas desde que seja preenchido de forma correta, principalmente o código de pagamento do facultativo. Então, o facultativo pode recolher de 3 formas. A primeira é que paga referente a 20% do salário de contribuição. Ele dá direito ao facultativo a todos os benefícios do INSS, os por incapacidade, aposentadoria por idade, por tempo, por invalidez, todos os benefícios são garantidos. Você pode efetuar os recolhimentos como facultativo nessa questão de 20% nos seguintes códigos, 1406 e 1457. O 1406 é para o facultativo que vai efetuar os recolhimentos de forma mensal. Já o 1457 é para o facultativo que vai efetuar o pagamento de forma trimestral. Mas também o segurado facultativo pode efetuar os recolhimentos sobre 11% do salário mínimo. Neste caso, ele não vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição e também não vai ter direito a gerar a certidão de tempo de contribuição para levar esse tempo do INSS para um regime próprio, por exemplo. O código nessa situação é o 1473. Só que se o facultativo desejar aposentar por tempo de contribuição, ele tem que efetuar a complementação da contribuição, de 11% para 20%. Ou seja, ele paga com multa e juros após o pedido de complementação o valor de 9%. Em relação à reforma da Previdência, como vocês sabem, não tem mais essa diferenciação de aposentadoria por idade e por tempo, pois quase todas as regras de transição e a regra principal exige tanto idade quanto tempo de contribuição. Porém, ainda não teve nenhuma alteração em relação ao facultativo, em relação aos recolhimentos do facultativo. Ainda é possível pagar sobre 20%, 11% e 5%, que é o que eu vou falar agora para vocês. Em relação aos 5%, somente pode efetuar o recolhimento quando o facultativo tiver baixa renda. E essa baixa renda vai ser comprovada pelo cadastro no CRAS. Então, terá que ser feito o cadastro no CRAS primeiro, para depois ser validado todos os recolhimentos com um código de 5%. Neste caso, entra as donas de casa, por exemplo, que não trabalham para outra pessoa, não prestam serviços para terceiros, não são consideradas empregadas e prestam serviço dentro do âmbito residencial. Então, como elas não são seguradas obrigatórias, mas gostariam de aposentar por idade, por exemplo, e possuem baixa renda, pode efetuar o recolhimento sobre 5% do salário mínimo. O código nesse caso é 1929 para o recolhimento mensal e 1937 para o recolhimento trimestral. No caso do facultativo que efetua o recolhimento sobre 5%, se quiser aposentar por tempo de contribuição, precisa complementar até chegar em 20%, então paga com juros e multa a diferença de 15%. Agora, se os recolhimentos forem invalidados e for aposentar por idade, por exemplo, terá que complementar até chegar em 11%, ou seja, complementa com juros e multa o valor de 6%.
Essa questão que eu falo de aposentadoria por tempo ou por idade é porque muitas pessoas ainda vão aposentar com a regra antiga, antes da reforma da Previdência. Então tem que pedir para complementar se for necessário. Só que, se você for aposentar nas próximas regras que são de transição, ou então após a reforma da Previdência, não tem muita essa diferenciação, eu ainda não sei como que está sendo julgado pelo INSS. Provavelmente havia uma portaria, um memorando, algo especificando os recolhimentos, como podem ser feitos daqui para frente. Porque, em tese, se você precisa tanto de tempo de contribuição quanto idade, é melhor pagar sobre 5% ou 11% e receberá o mesmo benefício. Em relação ao pagamento, é muito importante ter todo o cuidado possível, principalmente na primeira contribuição. Se for a sua primeira contribuição, você não pode pagar de jeito nenhum em atraso. Por quê? O INSS somente considera as contribuições a partir da primeira em dia. Então, se a sua primeira está em atraso, a segunda está em atraso, a terceira está em atraso, só na quarta que você efetuou o recolhimento em dia, aquelas 3 primeiras vão ser invalidadas e a partir da quarta é que será considerado. Então, tenha atenção que os facultativos devem efetuar o pagamento da guia do INSS até o dia 15 do mês seguinte à competência. Então, agora que a gente está em junho de 2020, até o dia 15 vocês podem pagar a competência referente a maio. Então, até 15 de junho, se for um dia útil, vocês vão efetuar o pagamento referente a maio. Depois que você efetua a primeira contribuição em dia, algumas ainda podem ser feitas em atraso com limite de 6 meses. Então, o facultativo não pode pagar guia em atraso depois de 6 meses, porque senão vai ser tudo invalidado. Tem que ter muito cuidado com isso. Muitas pessoas verificam que podem aposentar desde que complementem ali um tempinho que ficou sem pagar, mas para o facultativo não pode ser efetuado o recolhimento em atraso se tiver passado 6 meses. Você pode perder todo o dinheiro e isso não é válido. É melhor você gastar esse dinheiro para frente, pagando contribuições futuras, do que pagar algo lá atrás que não vai ser utilizado. Tem que ter muito cuidado. Agora, se você efetuou certinho o recolhimento com o código correto, na data correta, durante um longo tempo, muitas vezes o INSS ainda não considera esse tempo de contribuição e você precisa pedir a correção. Algumas vezes o benefício é indeferido, ou seja, não é concedido, o INSS nem considera aquilo como tempo e isso te prejudica, ou então até é considerado como tempo, mas reduz o fator previdenciário se você for aposentar nas regras antigas, ou então no coeficiente, aquele 60% mais 2% a cada ano que ultrapasse 15 ou 20 anos, porque vai ser um tempo desconsiderado como facultativo. Então, para você descobrir se o INSS desconsiderou, se foi esse o motivo pelo qual o seu benefício foi indeferido, você precisa fazer o download do seu CNIS. Você vai acessar o sistema do meu INSS, vai colocar o extrato de contribuições previdenciárias e precisa fazer o download. Você tem que clicar lá embaixo em baixar. Se você somente analisar na tela do sistema do INSS, não vai aparecer um indicador que eu vou falar para vocês. Depois que você faz o download, então, dá uma olhadinha se tem um indicador que chama PREC Faculty Conc. É porque foi efetuado o recolhimento como facultativo de forma concomitante. Concomitante quer dizer que um outro tempo de contribuição coincide exatamente com o mesmo tempo do facultativo. Por exemplo, você trabalhou de 2000 a 2005 numa empresa e recolheu também como facultativo de 2000 a 2005. Isso não pode contar 2 vezes como tempo de contribuição. Então, eles são concomitantes, foram realizados no mesmo tempo. Só que os facultativos atualmente nem sempre efetuaram esse recolhimento de forma concomitante, mas o INSS considera como concomitante, apesar de não ter outro tempo que coincida. E aí esse período é totalmente desconsiderado e você precisa fazer o pedido de revisão, recurso para ser incluído. Se você já verificou que esse indicador consta no seu CNIS, lá no primeiro requerimento já tem que constar para o INSS prestar atenção que ele não está de forma concomitante. Então, se você vai efetuar o seu requerimento de aposentadoria, dá uma olhadinha nesse indicador, faz lá o download do seu CNIS. Se você já pediu, é possível fazer uma revisão ou, se ele foi negado, fazer um recurso, porque aí o seu benefício vai melhorar de valor caso tenha sido concedido, mas esse período não considerado, ou então vai até ser concedido se ele tiver sido indeferido. Tenha muito cuidado porque pode alterar sim o fator previdenciário nas regras antigas ou então o coeficiente nas regras novas. Então dá uma olhadinha lá se consta esse indicador, PREC Faculty Conc. Constou lá,
vai ter que fazer algum ato para que o INSS considere. E é bem simples, é só apontar esse período, mostrar que não está de forma concomitante e requerer a inclusão no cálculo do seu benefício. Certo? Então espero ter tirado essa dúvida de muitas pessoas. Dá uma olhada lá no seu CNIS se a sua situação é essa e vejo vocês na próxima quarta com um novo vídeo. Até lá!